mas nosso Deus está aqui. Eu sinto também a presença da igreja dele aqui. Não a igreja a quatro paredes, mas a igreja de carne, osso, sangue e espírito. E ela se faz presente, então nossa igreja não para. Cris estava cantando essa música e essa música ela tem muito a ver com a palavra que eu tenho para trazer para os irmãos hoje. E eu pedi para ele que ficasse, porque nós temos uma mania, e essa mania, eu não vou dizer que é uma mania mundana, porque muitas vezes nem as pessoas do mundo, elas agem assim. Várias pessoas, não as que são críticas de arte, críticas de literatura, ou de arte da mais variada forma, elas têm a mania de interpretar aquilo que elas leem, interpretar aquilo que elas cantam. Eu não sei se vocês... a semana passada a gente começou a aprender essa música aqui. Eu não sei, e durante a semana eu ouvi essa música, eu baixei essa música, comprei o CD. E eu fiquei ouvindo, e eu botava de novo, e eu via 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 de novo. Eu me viciei tanto a ouvir essa música, porque foi uma música que eu parei para ouvir realmente o que a música queria dizer. E aí, se você de repente cantou ela, mas não parou para meditar nas palavras, eu pedi a Cris para dar uma nova chance a você de fazer isso agora, antes da gente entrar na palavra. Eu queria que você olhasse para a letra dela e percebesse que não adianta ser um cristão que vai a shows. Não adianta ser aquela pessoa que, eu tenho um disco, eu tenho um CD do cantor gospel da moda, e ele não sai toca CD ou do meu MP3, do meu carro, ou do que eu uso no meu trabalho. E eu ouço aquilo ali repetidas vezes, e a música já começa dizendo isso, que sabe que naquela hora que nenhuma música vai te dizer nada, nenhuma música vai te socorrer, nenhuma música vai te salvar. E eu sei que aquelas pessoas que já passaram por uma experiência real com Deus sabem do que eu estou falando. Porque tem hora que parece que nada basta. Tem hora que parece que todas as canções parecem canções de amor, e canções de amor não te levam a lugar nenhum. Muitas vezes as canções de amor não te levam nem a amar. Mas essa música, ela fala direto aos corações daquelas pessoas que já tiveram uma experiência real com Deus. E nossa mensagem hoje, ela fala um pouco sobre isso. E quando ele começou a tocar, eu nem falei para a Cris assim, Cris, toca aquela música porque a gente vai e emenda com a palavra depois. Mas quando eles começaram a tocar, eu falei, poxa, isso tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Eu queria que vocês simplesmente ouvissem, o que ele vai cantar. Se eu não quero ouvir não, eu quero prestar atenção à letra. Se quiser, feche os olhos e aí ouça, eu vou estar aqui orando. Amém. Não tenho um tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. Havia um silêncio que mostrou meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. Essa não é mais uma canção de amor. Eu canto pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu canto pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer.
Essa música Amém. tem tom. Obrigado, Cris. Obrigado, Deus, porque nós temos ao Senhor. Quando tudo não... só resta o silêncio, a gente sabe que pode contar com Ele. Mateus, abre a Bíblia aí. Quem não tiver Bíblia pode acompanhar pelo projetor. Abre no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 8, 16 e 17. O título dessa mensagem é Há uma luz. E eu creio que você sabe de que luz eu estou falando. Amém? Aleluia. Mateus 8. 16 e 17. 16, Mateus 8, 16 e 17. A palavra do Senhor diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra os expeliu os espíritos, e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. No livro de Isaías, capítulo 53, 4 e 5, precisa botar não, Mateus? Que é exatamente sobre o que o Evangelho de Mateus está falando. Ele cita essa passagem. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. A gente ouve muito em dia de ceia essa palavra. E a ceia é realmente isso, é um memorial. Mas muitas vezes a gente se esquece. A gente esquece do sacrifício que Jesus fez. Talvez quando você olhe para uma cruz, aí você fala, poxa, aquela cruz ali não conseguiu segurar o meu Jesus porque ele ressuscitou. E eu lembro disso, e eu sei que ele morreu naquela cruz por mim, ele tomou o meu lugar. E logo depois talvez você esqueça. É por isso que a Bíblia coloca a ceia como um mandamento, para que aquele memorial ele fosse ressuscitado em sua mente, ressuscitado em sua mente, ressuscitado em sua mente. Eu queria que você hoje aqui, que você saísse daqui hoje com essa palavra em sua mente e não deixasse que nada apagasse isso. Você pode ter paz. Você pode aliviar todas as suas dores, porque ele já carregou essas dores. Se você veio hoje a esse culto aqui, eu te desafio a exercitar exatamente isso que a Bíblia traz para a gente. Essa verdade. Olha, eu estou com um problema e quando eu vou lá na igreja, vou em tudo, mas quando eu sair daqui, eu sei que o problema vai continuar. Eu vou dizer que se você quiser, não vai. Porque ele tomou sobre si o seu problema. Jesus nos substituiu, essa é a palavra correta. Ele nos substituiu. Substituiu enquanto pecadores, substituiu enquanto devedores, substituiu enquanto sofredores, ele nos substituiu. E negar isso é negar exatamente o sacrifício. É só isso. A grande verdade da Bíblia é que Jesus, ele nos substituiu. Deus nos ama. E por nos amar demais, ele entregou seu filho para que nos substituísse. E você não tem o direito de dizer o contrário. E viver o contrário, que é o pior. Por que eu estou falando, é o que eu estou trazendo nessa palavra hoje e falando dessas coisas todas? Eu estava lendo um livro de um pastor chamado Ed René Kivitz, muitos de vocês devem conhecer. E eu encontrei um trecho no livro dele que fala um pouco sobre essa substituição, e ele disse assim: Jesus pode fazer algo por nós, Jesus pode fazer algo por você hoje aqui. Receba essa palavra. Porque antes fez algo em nosso lugar.
antes de fazer algo por nós, Ele nos substituiu. Hoje nós vivemos uma geração onde as pessoas querem que Deus faça algo por elas. E eu vou dizer, Ele já fez algo por você. Eu não sei em qual evangelho você tem crido, eu não sei em qual evangelho você tem vivido, mas eu creio e espero que vocês creiam no evangelho da substituição. Numa substituição por amor. Jesus, Ele nos amou tanto que Ele veio e substitui. Você não tem direito de ser escravizado por depressão. Você não tem direito de ser escravizado por medo. Você não tem como ser escravizado por julgamento. Entenda que até a morte ela não pode mais escravizar você, ela não pode pegar e deter você, porque Jesus nos substituiu. Essa é uma verdade que eu quero deixar com vocês aqui essa noite. E eu comecei a meditar nessa verdade, não hoje, mas vai fazer quase um mês. Eu queria trazer uma historinha para vocês de férias. E nessas férias de junho, graças a Deus mesmo, eu tive o prazer de ir a um outro país, eu pude ir ao Chile. E a gente ia para uma cidade lá no Chile e tínhamos que pegar uma estrada. E nessa estrada tinha um túnel. É por isso que ele tem um túnel. E eu comecei a entrar naquele túnel e o cara que estava dirigindo, ele falou assim, é grande. E tudo bem, é um túnel grande, deve ter uns 400 metros, deve ter coisa. E aí quando ele falou é grande, eu virei para ele, tem quantos metros? Ele falou, são 3 quilômetros de túnel. E você para assim e fala, 3 quilômetros de túnel, tipo um túnel que sai mais ou menos do final da Getúlio Vargas e vem até aí a João do Val, entroncamento da João do Val. Isso aí é mais ou menos 3 quilômetros. E eu olhei assim, eu falei, um túnel de 3 quilômetros. E aí, pronto, ele entrou no túnel e eu... Sabe aquela ansiedade de você ver o túnel acabar? O carro ia andando, eu falei, vai acabar naquela curva ali, toma-lhe túnel. E túnel, passando, e não chega no final desse túnel, não. E daqui a pouco eu vi uma luz brilhando lá no fundo do túnel. E naquele momento Deus falou muito comigo. E Deus fala com a gente assim, irmãos. Sabe, não teve aquele negócio do arrupeio, como diz o povo, que eu fiquei arrupeado. Não teve aquela coisa, de repente a luz começar a apagar, acender, ou um calafrio, ou pessoas gritando. Não, eu estava dentro de um túnel, no meio de umas férias. E eu olhei aquele túnel, e eu olhei para a minha vida e falei, Deus, quantas vezes eu achava que eu estava diante do maior túnel. Sabe, eu entrava em um túnel em Salvador, achava que aquele túnel era grande, mas logo daqui a pouco aparecia uma luz. E eu entrei naquele túnel e vários minutos depois o carro sai e eu falo, poxa, mas o túnel acabou. E aí quando eu fui preparar essa mensagem para hoje para vocês, eu lembrei do túnel. Eu lembrei que há uma luz, sempre há uma luz. Eu lembrei que há uma luz e lembrei também, e falei assim, rapaz, será que esse túnel aqui é um túnel muito grande? Tipo, ele estaria em qual lugar? Se a gente contasse assim, qual o maior túnel que existe no mundo? Esse daqui se ocuparia qual posto? Ô irmãos, nem aparece no posto do... Tipo assim, se botar uns 50 túneis assim, para a gente avaliar, ele nem aparece. Existem túneis de 50 quilômetros, de 40 quilômetros, 47, 30. Existe túnel que sai da França e atravessa por baixo do mar e vai parar na Inglaterra. Sabe, e quanto mais eu pesquisava sobre túnel, e quanto mais eu me interessava sobre essa coisa de túnel, e tentar entender que sempre tem uma luz no fundo de cada túnel, mas o Espírito Santo ia falando comigo e falava que tem problemas, que a pessoa acha que aquele ali é o problema que vai acabar logo e de repente tem mais túnel para ele percorrer. Vocês estão entendendo? Eu acho que quem já passou por um problema aí na vida, e de repente você acha que vai passar pelo mesmo túnel, você fala assim, fala, eu já vivi isso. É um túnel de 100 metros. Daqui a pouco eu vou ver luz lá. E daqui a pouco você tem uma surpresa, que aquele túnel não é um túnel de 100 metros. Mexeram em alguma coisa, criaram um desvio. E você agora está em um túnel de 200 metros. Aí você começa a ter experiência com Deus de saber que embora o túnel tenha 200 metros, no final do túnel tem uma luz. E aí você fala, pronto, estou preparado agora para viver túnel de 200 metros. E daqui a pouco vem um túnel de 500 metros, daqui a pouco vem um túnel e a gente fala assim, rapaz, o meu túnel é pior do que o túnel. A gente sempre acha que o nosso problema é pior do que o da outra pessoa. Mas aí de repente vem aquele que vai dar o testemunho. E ele começa a contar da vida dele, começa a falar da vida dele. E aí ele aparece com um túnel de 50 quilômetros. Aí você fala, misericórdia.
Isso eu não aguentava, não. Isso eu não aguentava, não aguentava. Como é que uma pessoa suportou tanto e que não sei o quê? Mas o interessante naquele testemunho, que embora você não tenha vivido, é pela vivência de outro você entender que há luz no final dele. Sempre há luz no fim do túnel. E eu comecei a meditar também em outras coisas na Bíblia, e eu trouxe aqui umas 4 ou 5 situações, 6 talvez, 7, de pessoas que tiveram túnel para percorrer dentro da Bíblia. Mas eles sempre encontraram. Eu já vou adiantar. Eu vou adiantar o final da história. Eles sempre vão encontrar luz no final do túnel. Eu poderia ficar aqui e falar, vou contar a primeira história, e tentar criar aquele ambiente onde você fala, e vai dar tudo dar errado. Eu vou dizer para você, e não vai dar nada errado. Porque há luz no final do túnel. Por mais que o túnel pareça que não tem fim, há luz no final do túnel. Creia nessa palavra, meus irmãos. Tenha fé. O primeiro túnel que eu queria trazer para vocês é uma história que todo mundo conhece. O túnel da mulher adúltera, que é o túnel do julgamento, o túnel da rejeição. Eu falei o túnel da mulher adúltera, mas de repente você não se enquadra nessa situação. Fala, não tenho nada a ver com isso, não vou nem ver, esse túnel não me pertence. Mas talvez você tenha vivido coisas como ela viveu naquele dia, o julgamento e a rejeição. Talvez você esteja vivendo hoje uma situação de julgamento ou de rejeição, não sei em qual área da tua vida. Mas eu sei que isso é um túnel. E eu queria dizer para você que há luz no final dele. Há luz para você. Você que veio aqui hoje, há luz para você. Se o problema que te aflige hoje é esse daqui, julgamento, rejeição, há luz para você. Sabe, uma mulher que está ali, é pega com outro homem, e esse outro homem não aparece na história. O pecado de adultério não era um pecado só de um, era um pecado de 2, mas prendem somente a mulher. Reflete um pouco do machismo daquela sociedade. E de como as pessoas sabiam julgar um e não sabiam julgar o outro. Veja como o julgamento sempre é falho. Quando você dá juízo ou atribui juízo de valores às coisas, ou principalmente às pessoas, as coisas já é meio defeituoso. Agora imagine quando você atribui juízo de valor a pessoas. Ela não era uma mulher que estava praticando algo que era, vamos dizer assim, ilegal dentro daquela sociedade. Ela não estava praticando sozinha. E aquelas pessoas, elas chegam para apedrejar aquela mulher. E eu imagino que no momento que descobriram ela e começaram a levar ela para a praça, para o lugar onde seria apedrejada, ela começou a entrar num túnel. Um túnel onde me descobriram. E o túnel estão me levando agora para me matar. E essas pessoas acham que elas têm o direito de fazer isso, porque a lei diz que elas têm direito de fazer isso. E aquela mulher vai sendo arrastada, vai sendo levada. Talvez você percorra o túnel 1 hora com mais velocidade, outra hora com menos velocidade, mas a velocidade com que você vai percorrer o túnel não significa dizer que o túnel vai mudar as dimensões dele. E ele vai ter que ser percorrido. Talvez alguns, dentro da situação que estão vivendo, vão demorar a entender que estão vivendo a situação. E por isso, percorrer aquele túnel vai ser uma coisa mais devagar. Mas você vai ter que percorrer o túnel. Aquela moça, ela é colocada ali diante de Jesus, mas não estava só Jesus, estavam ali também os acusadores dela. E eles começaram a levantar os argumentos. E de acordo com a lei daquele lugar, os argumentos eram todos plausíveis. Haveria morte naquele dia, haveria um show de morte naquele dia. Mas Jesus, ele vem e ele muda tudo. Sabe, as palavras que aquelas pessoas proferiram, ela foi pega em adultério e a lei diz que a gente pode pegar agora e apedrejar. Há respaldo na lei. Está tudo contra aquela pessoa. Tem uma multidão dizendo que é certo fazer aquilo, e tem um só. Mas esse um só, ele tem um poder sobre minha vida. Amém. Ele tem um poder sobre tua vida.
Ele tem o poder sobre minha situação e sobre tua situação. Ele sustenta o universo nas mãos dele. E ele é capaz de mudar a tua história. Ele é capaz de fazer a coisa andar rápido ou a coisa andar mais lenta. Ele é capaz de pegar onde tem um túnel, ele pegar e tirar aquela montanha de cima e não tem mais túnel, só ter luz. Só ter luz. Não aceite, meu irmão, o julgamento, porque ele já te substituiu nesse julgamento. Não aceite a rejeição, porque ele já te substituiu nessa rejeição. Ele é Deus. E como a música, falou hoje aqui, não há outro igual a ele. Não há outro que tenha se preocupado tanto contigo, tanto a ponto de te substituir. Normalmente os deuses, eles aparecem, os deuses com letra minúscula, os deuses gregos, os deuses, eles estão ali só para receber culto, receber, oferendas. O nosso Deus vai além. Ele se alegra com os nossos louvores. Ele se alegrou com os louvores que foram manifestos aqui. Os adoradores que estavam aqui fizeram isso em espírito e em verdade. Agradaram a ele. Mas ele não se contentou com isso. Imagine um Deus que não se contenta com o sacrifício apenas. Ele mesmo resolve se sacrificar. Não há ninguém como o nosso Deus. Aleluia. Não há nenhum igual a ele. Você acha que chegar naquele momento ali, diante daquela turba enfurecida, de muitos religiosos, muitos sacerdotes, trazendo aquela mulher, e alguém pega e levanta aquelas palavras, dizendo que não tiver pecado aqui, atire a primeira pedra. Ou seja, a mesma coisa dizer assim, ninguém vai apedrejar mais essa mulher. Você acha que ele não estava se colocando ali, numa posição também de ser ameaçado? Mas através do argumento ele substitui aquela mulher. Através de uma argumentação ele pega e substitui aquela mulher e ele faz com que todas aquelas pessoas se coloquem no lugar daquela mulher. Esse era Jesus. A palavra de Deus também fala de um túnel, de uma mulher. Esse é o túnel da doença. Eu não sei quem aqui hoje está enfermo. Eu não sei há quanto tempo você padece dessa enfermidade. Mas eu sei que esse é um túnel muitas vezes difícil de ser percorrido. Muitas vezes você percorre acompanhado porque tem as pessoas da tua família para te dar um apoio. Outras vezes você tem que percorrer sozinho. Algumas pessoas começam a percorrer o túnel e depois lá no meio do túnel ela resolve contar com alguém porque ela já não aguenta mais percorrer sozinho. Normalmente o túnel começa quando o médico dá uma notícia. E aí você sai do médico, vai para casa e ali você vai pensando. E já começa a entrar naquele túnel. E pessoas aparecem no meio do caminho e você vê notícias e você vê coisas, entra na internet, começa a pesquisar. Começa a ver situações de outras pessoas e você vai cavando um túnel, que muitas vezes ele nem existe, você vai cavando aquele túnel. E você vai procurando luz e parece que não há luz. Mas a Bíblia fala de uma mulher que padecia de uma enfermidade. Um fluxo de sangue, que já havia mais de 12 anos. Fala de uma mulher que apesar disso tudo, de ter gastado todo o dinheiro dela, um belo dia ela imagina que há uma forma de fazer isso. De resolver, de sair do túnel. Aí eu imagino que do jeito que aquela mulher que estava ali para ser apedrejada, ela começa a ver as pessoas argumentarem. E aí as pessoas de repente fazem uma pergunta para Jesus e colocam Jesus em uma situação assim de embaraço. Mas na hora que fazem a pergunta para outra pessoa, eu imagino que o coração daquela mulher que estava adulterando, ela falou assim, tomara que esse cara diga que a coisa não é tão errada assim. Levantam todos os podres daquela mulher, colocam aquela mulher na pior situação da vida dela, mas fazem a pergunta para outro assim como, e aí Jesus, o que é que o senhor acha? E sempre quando nós estamos sendo julgados, quando nós estamos sendo rejeitados, ou quando alguém levanta algum juízo de valor sobre a gente, e aí pergunta, e aí, exemplo, e aí Gessinho, aquela pessoa mesmo, você acha o quê? Sabe, você fica com aquela esperança assim, fala, tomara que a pessoa fale uma coisinha boa de mim, sabe, para mudar a história. E Jesus fez isso. Era uma pessoa que não conhecia Jesus. Não era um religioso como as pessoas que estavam ali. Hoje na escola bíblica dominical, o Alex falou um pouco sobre isso. Sabe que a graça de Deus, ela independe de religião.
Ela não tem nada a ver com a religião. Não tem nada a ver com o que construíram na sua mente acerca de ser protestante, acerca de ser evangélico. Não tem nada a ver com essas coisas. Aquela mulher, ela foi salva, ela foi substituída, embora ela não conhecesse Jesus. Essa daqui que nós estamos falando agora, ela coloca a fé dela em um homem que, olha, ele está passando aí e eu imagino que ele possa ser o Messias. Sabe? Aquele Messias que Isaías falou há muitos anos, que levaria as minhas feridas, que levaria sobre si mesmo, sobre suas pisaduras, aquele que viria e eu estaria sarada. Aquela mulher viu uma luz. E ela falou, eu vou tocar no manto dele. Eu acho que se eu tocar só no manto dele, a coisa vai acontecer. Sabe, Jesus, ele sente que dele naquele momento ali estava saindo poder. E não tinha nada a ver com religião. Aquela mulher não falou, eu vou primeiro me converter ao judaísmo. E depois eu vou procurar esse rabi. E esse rabi vai me curar. Na verdade, ela vai contra o judaísmo. Aquela mulher, devido a esse fluxo de sangue, ela era considerada impura. Ela não podia nem estar no convívio social, quem dirá tocar outro homem. Ou qualquer homem. Imagine que aquela mulher agora ali, ela é uma subversiva em relação à religião que tem na época. Mas ela acessa o mestre e dele sai poder. Sabe, mas quando sai o poder, Jesus sente. É como se Jesus, sabe, quando ele fala assim, que dele fluiria rios de águas vivas. Era como se ele sentisse falta de uma gotinha. Ele fala assim, alguém tirou de mim uma gotinha. E aquela mulher teve acesso a isso. E não se trata de religião. Se trata de viver sobre a terra e aceitar que tem uma luz. Sabe, quando a gente vem aqui domingo de manhã, domingo à noite, eu, Alex, Cris, qualquer pessoa que vem aqui na frente, ou qualquer pessoa que fale com você, sabe, e ministre para você de alguma maneira sobre esse Deus, nós não estamos convidando você para uma religião. Nós não estamos convidando você para essa igreja. Nós estamos tentando compartilhar um pouco dessa luz. Essa luz que, embora os túneis continuem a vir sobre minha vida, eu sei que no final vai ter. Vai ter uma luz. Isso não quer dizer que no meio do túnel um pneu não venha furar, eu não venha tropeçar porque está escuro, eu não venha duvidar das coisas, mas eu sei que no final vai ter uma luz. E talvez essa seja a nossa diferença. É saber que tem uma luz. Aquela mulher, ela foi curada. E o túnel dela acabou. Exatamente naquele momento que ela estendeu a mão. Agora entenda que não está no fato de você tocar. Não é como se tivesse aqui uma imagem de um santo ou qualquer coisa e você tocasse. Trata-se de fé. De saber que eu estou esticando a mão, mas não estou esticando a mão no nada. Eu estou esticando a mão para tocar alguém que é luz para mim. A Bíblia também nos fala de um túnel muito poderoso. Porque essa palavra, ela é exatamente o oposto da fé. O medo. Sabe, Jesus, ele se preocupava tanto com essa questão do medo. E sobretudo o medo do que pode vir, o medo do porvir, o medo do amanhã, que ele fala, olha, basta cada dia o seu mal. Viva hoje, viva o momento. Se preocupe com o que está acontecendo aqui e agora. Porque senão você vai começar a criar uma coisa que vem antes do medo, que é a ansiedade. E a ansiedade vai gerar um medo, e o medo vai tornar você mais ansioso, e aí você entra nesse ciclo maluco, e você vai paralisar. Sabe, a fé é algo que impulsiona. Eu tenho fé que Deus vai mudar a minha vida. Aí você já acorda no outro dia assim, fala, é hoje que Ele vai começar a mudar a minha vida. E você pula da cama de uma maneira diferente naquele dia, você começa a fazer as coisas de uma maneira diferente, sabe por quê? Porque a fé está te impulsionando. Mas o medo não, o medo paralisa. O medo impede que você saia da cama. Sabe aquela coisa da síndrome do pânico que muitas pessoas estão tendo na nossa sociedade, porque elas têm medo.
A sociedade prega uma coisa que leva você lá em cima. Quando ela lhe coloca lá em cima, ela fala, agora se eu tirar tudo aqui, você acaba. Pronto, aí começa agora. E pessoas estão sofrendo muito com isso. E o medo é o oposto da fé. A Bíblia fala dos discípulos de Jesus. Pessoas que conviviam com Jesus. Ou seja, não basta estar andando com Jesus. Essa igreja está cheia de gente hoje aqui que anda com Jesus. A gente precisa ter experiências com Jesus. Sabe, eram pessoas que estavam no barco e de repente vem uma tempestade. E a tempestade começa a sacudir o barquinho e joga o barquinho para um lado, joga o barquinho para o outro. E Jesus está no meio daquele problema. Sabe, Jesus ele não estava num bote fora do barco, Jesus não estava em uma lancha fora do barco. Jesus não pegou e falou, você fica no barco, eu vou ficar no iate aqui, tá certo? Esse iate aqui não vai acontecer nada. Não, ele estava ali dentro. Cristo pegou e disse, eu estou sentindo a presença de Deus hoje aqui. Aleluia. E ele está aqui. Só que isso pode não significar nada. Não se trata da presença dele. Mas como eu me comporto diante da presença dele. Existe uma passagem que para mim é como se fosse uma bússola. Sabe, é quando Jesus ele vira e fala assim, e eis que estarei contigo todos os dias da tua vida. Sabe, irmão, você pode me falar o que você quiser. Você pode chegar e falar assim, Jessinho, eu estou aqui, mas não estou sentindo a presença de Deus. Eu vou falar, beleza, ele falou para mim que estaria comigo todos os dias da minha vida. Mas assim, uma palavra do Senhor diz que quando tivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, beleza, mas ele também disse que ele estaria comigo todos os dias. E eu prefiro acreditar nisso. Mas aquelas pessoas estavam vivendo, não tinha nada escrito. A grande diferença é que não tinha nada escrito para a pessoa ficar meditando no que Jesus falou para ele. Jesus, um belo dia, falou, e eis que estarei contigo todos os dias da tua vida. Pronto. O cara conversando com Jesus, Jesus falou, eu vou estar contigo todos os dias da tua vida. E no outro dia, de repente, o cara esqueceu isso. Ele está no barco, o barco está sendo sacudido para um lado, jogado para o outro, sacudido para um lado, jogado para o outro. E Jesus está ali dentro. E eles estão morrendo de medo. Socorro, mestre. Nós vamos morrer. O senhor não vai fazer nada, não. Eu quero dizer para você hoje, meu irmão, que ele vai fazer sim. Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai fazer seu barco parar de sacudir. Seja qual for o teu medo. Medo de coisas grandes, medo de coisas pequenas, medo de homens, medo de fenômenos naturais. Ele está falando aqui, eu controlo tudo. Eu controlo tudo. Para aquela mulher, ele disse, eu tenho argumentos e eu posso argumentar contra os teus acusadores e a acusação vai passar. Para esse daqui ele está dizendo, eu não controlo só homens, eu também controlo a natureza. E pode acabar com esse medo. E ele foi um pouco diferente com esses, porque esses já conviviam com ele, mas não estavam entendendo a experiência de estar ao lado dele. E Jesus chama de homens de pouca fé. Sabe, há esse pequeno risco ao se estar lado a lado com Jesus. Ele vai te chamar várias vezes de homem de pouca fé. Existe uma diferença daquele que está lá na rua e de repente se aproxima de Jesus, crendo. Daquele que caminha com Jesus sem crer. Caminhar com Jesus não é sinal de crença. Hoje nós vimos aqui no EBD, meu irmão, venha para o EBD. A gente está aprendendo muito da vida de Jesus aqui. Hoje a gente estudou mais uma parte de autoridade. Essa autoridade aqui é de Jesus que controla todas as coisas. Sabe, aquele centurião que a gente falou hoje aqui pela manhã, não era uma pessoa que andava com Jesus. Mas ele ouviu o quê? Nem em Israel eu ouvi fé, eu vi fé como a tua. E várias vezes Jesus falou isso. E sempre quando ele falava isso era para alguém que não caminhava com ele. E para os que caminhavam com ele, homem de pouca fé. E para os que não andavam com ele, mas criam nele, não vi fé em Israel assim como a tua. E para os que andavam com ele, homem de pouca fé. Eu não quero ser chamado de homem de pouca fé. Talvez eu também não vá ouvir, em todo Israel não vi fé como a sua. Mas eu quero continuar crendo que há luz no final do túnel. Jesus, ele acalmou aquela tempestade. Ele fez cessar o vento, ele fez cessar as ondas.
E os discípulos puderam ter mais uma experiência com Deus. E eu imagino que o medo tenha acabado naquele momento. E eu espero que o medo tenha sido trocado pela fé. Mas muitas vezes as pessoas confundem a ideia de fé com a ideia de dúvida. E de repente tem outras pessoas que estão aqui nessa igreja hoje, que de repente já estão andando ali com a multidão. Anda do lado de Jesus, anda do lado de Jesus, anda do lado de Jesus. E pergunta assim, e aí, está andando? Não, estou andando aqui, estou indo com a galera aqui. Mas como é que está a sua crença? Eu não sei ainda se eu acredito nisso mesmo. Isso é o túnel da dúvida. Eu vou dizer, Jesus te ama. Exatamente porque você duvida. A palavra de Deus diz que nele está o querer e o efetuar. Porque se você tem dúvida, é porque você está querendo alguma coisa. Se você não quisesse alguma coisa, nem dúvida você tinha. E é Deus que está colocando essa sementinha dentro de você. Mas vai vir também a hora de efetuar. E Ele vai levar você para esse próximo passo. A Bíblia fala que um dos discípulos, chamado Tomé, logo após a crucificação, Jesus ressurreto, volta. E os discípulos dizem que encontraram com Jesus. E Tomé, ele diz, não é possível um negócio desse. Não é possível. Sabe, eu só acreditaria se eu visse. É por isso que ele ficou conhecido como São Tomé, né? Aquele que tem que ver para crer. É exatamente por causa dessa situação. Aí você vai dizer para mim, pô, Gessinho, Cristo deve ter ficado irado, porque ele contou a história de que ele ia voltar várias vezes. Ele falou várias vezes, olha, vocês vão pegar um túnel um dia, que vai ser um túnel da dúvida, se eu volto ou eu não volto. Mas quando eu tiver ido, você pode ter certeza, é um túnel de 3 dias. Você vai entrar, e você vai passar naquele túnel 3 dias, mas pode ter certeza, assim como eu creio, vocês têm que crer também. Vai ter uma luz no final do túnel. Sabe, mas o pessoal virou e falou assim, olha, ele voltou mesmo. Jesus disse que ia voltar e voltou mesmo também. Rapaz, eu só acredito vendo. E assim não é possível, velho. Jesus deve ter ficado um arara com Tomé. Sabe o que Jesus fez? Veio só para Tomé. Você pensa que Deus se relaciona com a multidão? O relacionamento mais íntimo, ele se dá com você. Ele não manda você vir por meio da igreja para orar. Ele manda você orar no seu quarto em secreto. Ele não diz, quando tiver um monte, quanto? Mais de 2. Ele fala, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Sabe, porque Jesus, assim como eu imagino o Alex que está aqui na frente, muitas vezes ele fala, olha, eu sei, está todo mundo aqui, beleza, mas eu sei quantos realmente estão aqui. Agora imagine se Deus vai deixar se enganar. De saber que tem 5.000 seguindo ele, e os 5.000 estão ali seguindo ele de verdade. Ele não deixou ser enganado pelo aquele jovem rico que disse, olha, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, guardei todos os mandamentos, não sei o que, faça isso daqui, ó, vem todo o teu bem e dá para o pobre. Não, mas aí agora é muito difícil, tá vendo? Ele não me deixa enganar. 2 ou 3, tá ótimo para ter relação. 12, ótimo, 12 é excelente para ter relação. Foi o quanto ele escolheu. E ele quer um relacionamento pessoal contigo. Ele quer fazer a mesma coisa que ele fez com Tomé. Ele quer vir ao seu quarto hoje falar contigo se você orar em secreto. Porque eu creio que ele vai fazer isso. Assim, mas será que Deus vai se importar tanto? Ele já se importou. Não se trata de se importar tanto. Ele já se importou. Creia, irmão, se tem alguém interessado em um relacionamento, esse alguém é Deus. A Bíblia fala de um Deus que da primeira página até a última página só busca uma coisa, se relacionar com aqueles que ele criou. Sabe, mas parece que tinha uma hora que estava tudo perdido. Ele fala, eu vou mandar meu filho, porque eu tenho que estreitar esse relacionamento. Em amor, Jesus vem e morre por mim e por você. Você orar e clamar por Deus, pode ter certeza que Ele virá. Ele diz que aquele que bater, uma porta vai se abrir, aquele que clamar, haverá resposta. O principal interessado é Ele. Basta se colocar.
Como a música disse aqui, basta você se colocar na posição e pedir assim: me leva além, Senhor, eu quero viver além, eu quero ouvir o Senhor falar comigo, e Ele vai fazer. O interesse é dele. Se não, parece que tudo foi em vão. E não foi em vão. Amém? A palavra do Senhor fala também de um túnel, muitas vezes difícil de ser superado, que é o túnel da culpa. Eu sou culpado. E esse túnel da culpa leva a um túnel de indignidade. Eu sou indigno, como a gente viu hoje aqui pela manhã, que não era uma coisa interessante você se colocar como indigno, não merecedor, porque você automaticamente anula a graça. Sabe, mas você vai levando, carregando, como um peregrino. Tem aquele filme O Peregrino, o cara vai colocando todo o fardo em cima dele. E Jesus, ele chega e ele diz: olha, o fardo que eu vou trazer para você é leve. Então a culpa não te cabe, porque eu te substituí. Eu não sei qual a área da tua vida que tu se sente de repente culpado de amizade, culpado no teu casamento, culpado na relação com o filho, culpado na relação com o pai, culpado na relação com o amigo, culpado na relação com o inimigo, culpado na relação com alguém, com qualquer pessoa que seja. Tira esse fardo das tuas costas. Cristo já te substituiu. Não carrega essa culpa. Sabe, a culpa nos seus ombros faz o túnel ficar mais comprido. E ele não é mais comprido, ele continua tendo a mesma dimensão que ele sempre teve. Mas você bota tanta carga nos seus ombros que parece que a distância nunca termina. Mas há uma luz. E essa luz, ela pode te alcançar antes que você chegue ao final do túnel. Ela pode te alcançar agora e começar a trazer luz na tua caminhada. Pedro viveu isso. Pedro viveu isso. Pedro, como os outros discípulos, negaram a Jesus. Sabe aquele Jesus que disse que o túnel era um túnel de 3 dias? Mal tinha começado o processo, quando eles avistaram o túnel lá. O túnel é lá embaixo. Eles já começaram a dar para trás daqui. Sabe, mas Pedro sentiu isso ao extremo. Porque existem pessoas que sabem conviver bem com o erro. Eles erram, assumem a culpa do que erraram e bola para frente. Mas existem pessoas que têm dificuldade de lidar com isso. Sabe, são pessoas que muitas vezes buscam viver além. E Pedro era um cara assim. Jesus estava andando sobre as águas. Pedro fala: se eu sou discípulo dele, eu tenho que ser igual a ele. Se ele anda, eu também ando. Posso ir aí? Pode. Venha. E Pedro foi vivendo uma e outra e mais outra experiência com Cristo, e vivendo experiência com Cristo. E ele viveu tantas experiências que quando chegou no momento que ele nega Cristo, ele fala: agora não dá, ele não vai me aceitar. Se eu fui o cara que consegui, se eu fui o cara que quase acessa ele na essência, se eu era aquele que estava do lado dele, quando foram pegar ele, eu estava lá com a espada e larguei a espada, como o Alex falou hoje, para pegar na cabeça, mas aí o cara deu um golpe ninja lá e saiu, pegou só na orelha. Eu estava lá o tempo todo eu estava lá, e aí depois eu nego: não pode, eu não podia ter feito isso. Foi eu que disse que ia morrer por ele, e ele virou e falou: quando o galo cantar 3 vezes, você vai ter me negado. E eu disse: misericórdia, Senhor, mas eu fiz exatamente aquilo que ele me disse. Mas sou o cara que desejou ir além. E muitas vezes pessoas que desejaram ir além, elas são as pessoas que mais carregam culpa. O Espírito Santo está me incomodando, e eu creio que é dele, para falar de pessoas aqui que um dia colocaram a mão em alguma coisa da obra de Deus. Música, palavra, artes em geral. Não sei qual é o teu ministério. E como você começou a fazer demais, como Pedro, de repente alguma coisa, você cometeu algum deslize, e você está na mesma situação de Pedro, achando que você é a pessoa mais podre do mundo,
que todo mundo na face do planeta Terra tinha direito de errar, menos você. Você tem direito como qualquer outra pessoa, meu irmão. E a luz para você também. Saia desse ciclo, porque isso aí, apagar essa luz é coisa do inimigo. Volte. Você tem um ministério e Deus, Ele quer que você honre esse ministério. Você não é melhor do que Pedro, mas também você não é pior que Pedro. E Jesus, Ele voltou. Ele começou a dar comandos. Olha, avise aos discípulos que eu estarei em tal lugar, mas avise também a Pedro. Ou seja, eu me preocupo. Talvez você estivesse aqui hoje e virasse assim e falasse assim, ele falou de um bocado de túnel, mas não falou do meu. É porque eu era aquela pessoa do ministério, eu era de repente um pastor, eu era um levita, eu era um pregador, eu era isso, eu era aquilo. Eu estou fazendo a mesma coisa que os mensageiros de Jesus naquele dia fizeram. Era como se Jesus falasse aqui, e fale para meu servo. Não fale só de túnel geral, não. Fale para eles também. Fale para eles que eu estou tirando a culpa. Eu estou perdoando. E eu quero eles de volta, porque eles precisam, como Pedro, apacentar minhas ovelhinhas. Sabe, a obra precisa de você, que parou no meio do caminho, por uma culpa que não lhe pertence, porque Ele te substituiu. A palavra do Senhor fala de um túnel de morte. Lázaro. Sabe aquele túnel que fala, agora não tem mais jeito? E quando eu estou falando de morte aqui, de repente eu não estou falando só da morte carnal, mas estou falando de morte de qualquer coisa, morte de sonhos, de projetos. Projetos que você já deixou para trás. Revive eles hoje. Há uma luz para você. Reviva qualquer coisa, porque o nosso Deus venceu inclusive a morte. Se tinha alguém que entrou no túnel com toda a convicção que sairia dele, o nome dele é Jesus. Jesus foi o cara que chegou à terra, sabia que tinha um túnel, dirigiu-se para esse túnel várias vezes. A palavra do Senhor diz que em determinado momento, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Imagine, há um deserto. E ele fala assim, com o Espírito Santo, meu amigo, eu entro em qualquer túnel. Esse é Jesus. Talvez essa seja a nossa diferença para Jesus. Levou o Espírito Santo Jesus ao deserto para ser tentado. Imagine, o Espírito Santo vai levar Jessinho para dizer, pelo amor de Deus, me livre disso. Mas eu estou dizendo, não, pelo amor de Deus, me livre disso. Jesus, ele entra no deserto com o Espírito Santo. Para quê? Qualquer coisa. Experiência dele. Jesus, com o Espírito Santo, ele é entregue para ser crucificado. E ele cumpre até o fim. Jesus é enterrado. 3 dias. 3 dias. Havia possibilidade dele não ressuscitar? Havia. Ou não? Tanto havia possibilidade dele não ressuscitar, que teve pessoas que acreditaram que ele não tinha ressuscitado. Então havia possibilidade dele não ressuscitar. Mas ele preferiu crer naquele que fez a promessa, aleluia. É essa a diferença. As possibilidades sempre existirão de dar errado, do túnel ser maior, de não haver luz. Mas eu quero pedir uma coisa para você, meus irmãos, que saiam daqui hoje com isso impregnado no teu coração. Creia naquele que fez a promessa. Porque as possibilidades, elas sempre existirão, existiu para o próprio Jesus. Ele podia ter duvidado. Sabe, ele podia virar assim e falar assim, rapaz, eu não creio que vai acontecer tudo isso e eu vou ser ressurreto no último dia. Eu vou crer nas propostas do diabo. Ele não poderia ter feito isso no deserto? Por que você acha que o diabo tenta Jesus? Porque ele tinha certeza que as coisas aconteceriam daquele jeito? Havia a possibilidade das coisas não acontecerem. Como há a possibilidade das coisas não acontecerem na minha vida, na tua vida, na vida de qualquer pessoa. Mas você escolhe o quê?
Você escolhe crer nas possibilidades que diz que as coisas não vão acontecer? Ou você prefere crer naquele que fez a promessa? Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Há luz no fim do túnel. Há uma promessa que você precisa alcançar. Há uma promessa que foi feita para você. Não interessa o que você está vivendo, não interessa o que você já viveu, não interessa o tamanho do túnel, ou qual era a plaquinha que tinha lá na frente do túnel dizendo qual a extensão. Você pode começar a percorrer isso agora na velocidade da luz. Você pode acender o farol agora, se você quiser. E eu quero exatamente chamar essas pessoas que estão aqui hoje. Pode vir. Pessoas que não vêm, eu sou pessoa disso, não, eu não quero saber. Jesus já sabe, Deus já sabe, você já sabe. Pessoas que se encaixaram em algum túnel que eu falei aqui, ou pessoas que... Eu nem falei do túnel que você está vivendo, mas você fala assim, eu entendi o negócio do túnel. Eu não entendi a outra parte que vem depois, o complemento do túnel, mas eu entendi que eu estou vivendo um túnel. Eu quero que você venha aqui que a gente vai orar. Vou pedir para a Iveson vir aqui. Hoje você vem. Falando isso, Iveson, que da última vez eu peguei Iveson, e depois, sabe aquela coisa assim, chama Léo, aí eu, Léo, o Iveson não vem mais. Hoje é você. Você já vinha. Mas Deus está te levantando, meu irmão. Deus está te levantando. Está te levantando para você fazer pelos dele. Apacenta minhas ovelhinhas. Apacenta minhas ovelhinhas. Apacenta minhas ovelhinhas.